Olá, você se considera um escravo? Não? Tem certeza? Pode ser que você seja um e nem se dê conta disso. Aliás, os melhores escravos são aqueles que não sabem que são. Sigmund Freud, há mais de 100 anos atrás, dizia que forças primitivas, sexuais e agressivas estavam ocultas no fundo da mente de todas as pessoas e que, se essas forças não fossem controladas, levariam os indivíduos e as sociedades ao caos, à destruição. As teorias de Freud têm sido usadas pelos poderosos há muito tempo para controlar as pessoas. Talvez você, por exemplo. Freud tinha um sobrinho americano, Edward Bernays, e ele foi a primeira pessoa a usar as ideias de Freud para manipular as multidões. Ele mostrou às grandes corporações americanas como poderiam fazer para as pessoas desejarem comprar as coisas que não precisavam, associando essas coisas aos seus desejos inconscientes. Daí para o controle político das massas foi um pulo. As pessoas satisfeitas com seus desejos tornam-se dóceis, fáceis de manipular. E foi assim o início do consumismo, que passou a dominar nosso mundo desde então. O consumismo seria uma forma de dar às pessoas a ilusão de controle. Antes de se enveredar por este caminho, Edward Bernays tinha sido muito bem sucedido na propaganda da participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E ele disse: se você pode usar a propaganda na guerra, por que não na paz? O termo relações públicas nasceu com ele. Para você ter uma ideia do poderio das ideias deste homem, ele foi o principal responsável pela queda do tabu do cigarro entre as mulheres. O cigarro é um símbolo de pênis e, portanto, do poder masculino. E ele associou o ato da mulher fumar com a ideia de que seriam mais poderosas e independentes. Achar que fumar vai te tornar mais independente é totalmente irracional, mas elas sentiram-se assim naquela época e hoje também. Então a ideia pode ser irracional, mas vende, e muito. Ele também mostrou às construtoras de carros que poderiam vender seus carros como símbolos da sexualidade masculina. Ele foi simplesmente genial. Não que eu ache que seu trabalho tenha sido bom para a humanidade, mas foi genial no que fez. A indústria passou a vender muito e suas ações subiram vertiginosamente. Então o que ele fez? Convenceu as pessoas a comprarem ações dessas indústrias e assim enriqueceu os bancos, que também eram seus clientes. Um círculo vicioso com grandes lucros para os poderosos e a busca da felicidade pelo consumismo. Paul Mazur, que era um banqueiro daquela época, resumiu bem a questão dos grandes empresários da época. Deve-se mudar a cultura de necessidade para desejo. Você não precisa realmente daquilo, mas deseja ter. Olha o que dizia Walter Lippmann, que era um pensador político daquela época. Já que as pessoas são incapazes de tomar decisões racionais, já que na realidade são guiadas por instintos primitivos e selvagens, é preciso criar uma forma de controle social. Edward Bernays criou essa estratégia, que ele chamou de engenharia do consentimento, que nada mais é que estimular os desejos das pessoas e associá-los com produtos de consumo, controlando-as assim e gerando estabilidade. Bernays saiu de cena temporariamente com a grande crise econômica de 29, mas deixou discípulos, como o chefe de propaganda nazista, o Joseph Goebbels, que também conseguiu controlar o povo através do domínio destas forças irracionais primitivas. A barbárie nazista foi imputada também à liberação desses instintos selvagens. Então, no pós-guerra, continuou a preocupação de controlar as massas. Aí entidades como grandes corporações, governos e até mesmo a CIA continuaram se esforçando para adormecer esse instinto selvagem e garantir uma sociedade estável.
não queriam que a barbárie alemã, que teria se dado então em função da liberação coletiva desses instintos, voltasse a se repetir. Aqui nesse momento em que Freud já havia falecido, vitimado por um câncer, sua filha, a Anna Freud, teve um papel central. Sua filosofia era de que as pessoas deveriam se conformar com os padrões familiares e de vida aceitos pela sociedade. Assim teriam um ego forte o bastante para lutar com as forças do subconsciente, o que, convenhamos, era muito conveniente aos políticos e poderosos da época. Após a Segunda Guerra Mundial, aumentou muito a procura pelos psicanalistas para garantir altos lucros para indústrias, sempre associando os produtos com desejos ocultos das pessoas. Agora repare que nem todos agiam assim e nem o tempo todo somente com a intenção de obtenção de ganhos. Algumas dessas pessoas realmente acreditavam que a sociedade tinha que ser conduzida assim para manter-se estável e saudável. Então era uma elite que, desejando o melhor para a população, mas convictos de que essa população era incapaz de pensar por si só, manipulavam de tal modo que aceitassem, sem se dar conta do que estava sendo proposto. Então você acha que está escolhendo algo por sua iniciativa, seu raciocínio, mas por trás da sua escolha, sem que você percebesse, houve toda uma engenharia para atuar na sua decisão que no final não foi sua. Mesmo quando você se propõe a se libertar do passado e construir um novo eu, se individualizando e fugindo de tudo que é massificado, as corporações descobrem como satisfazer desejos individualizados. Então, a partir daqui, a indústria passa a categorizar a sociedade de acordo com seus desejos. Aqui surgiu o termo estilo de vida e o marketing do estilo de vida. O produto tem apenas que expressar o valor de um determinado grupo que fatalmente vai vender. São produtos que invocam uma maior sensação de individualidade. Então a indústria desenvolve produtos mesmo para pessoas que querem mostrar rebeldia. A filosofia é entender os seus desejos e depois satisfazê-los com seus produtos. E é claro que trouxeram para o sistema político a mesma filosofia de regras de consumidor que a comunidade empresarial tem. Então, talvez sejamos escravos dos nossos desejos. O fato é que estamos sendo manipulados por todo tipo de mídia que nos controla e nos dirige sem que nos demos conta. Então, a gente trabalha durante o dia, muitas vezes numa atividade que não gostamos, e à noite, quando chegamos em casa, quando poderíamos parar e pensar um pouco no sentido de nossas vidas, assistimos televisão ou entramos em alguma rede social. E qual o conteúdo desses programas? Algo que te faça pensar, crescer? Não, muito pelo contrário, é de uma mediocridade total. E até te incentivam, esse tipo de coisa, fazendo você pensar assim: puxa, você trabalhou muito duro hoje, merece um tempo sem preocupações, uma cerveja, um filme, uma novela, um jogo de futebol. É claro que isso é proposital. Você não vai questionar nada enquanto estiver assistindo aquilo. Continuará domesticado, manipulado, influenciado, alienado, dirigido e achando que manda na sua vida. O escravo perfeito. E enquanto assiste esses programas, recebe uma enxurrada de propagandas diretas ou subliminares, mostrando o quanto você será feliz comprando aquele carro, ou aquela roupa, ou aquele celular. E o que você faz então no dia seguinte? Vai trabalhar para comprar o que te mandaram comprar. Só que estranho, a felicidade não vem. Pense nisso.